Quando Jesus Cristo estava na terra, ele organizou uma igreja para seus seguidores com 12 apóstolos e outros líderes. Depois da crucificação do Salvador e da morte dos apóstolos, a terra entrou em um período conhecido como Idade das Trevas. Muitas verdades espirituais se perderam. No ano de 1820, no estado de Nova York, nos Estados Unidos da América, ocorreu um reavivamento religioso. Um jovem daquele lugar, chamado Joseph Smith, estava confuso com as várias confirmações das diversas religiões. Então, ele consultou a Bíblia para buscar orientações, que levou-o a procurar Deus, a fim de qual igreja ele deveria realmente seguir. O menino Joseph foi ao bosque da fazenda da sua família e ajoelhou-se para orar. Deus, o Pai Eterno e seu Filho Jesus apareceram a ele e deram-lhe instruções. Deus orienta-o a não seguir nenhuma igreja. Mais tarde, ele foi instruído por Deus a restaurar na terra a igreja originalmente estabelecida por Jesus com suas doutrinas verdadeiras para agir em nome de Deus, sendo ela a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Só que esse apelido de Mormons acabou pegando porque nós temos um outro volume de escrituras que é comparável à Bíblia. E o nome é o Livro de Mormon. Então, as pessoas acabaram começando a chamar de Mormon e ficou o apelido, sabe? Então, ficou tanto esse apelido que nós mesmos aqui dentro às vezes acabamos nos chamando de Mormons. Com relação aos livros que a gente utiliza, nós utilizamos a Bíblia, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós também acreditamos no Livro de Mormon. E o Livro de Mormon conta a história de um povo que saiu de Jerusalém, e havia uma profecia que Jerusalém seria destruída naquela época, e Deus separou uma família, duas famílias na verdade, daquele povo, e ele preparou os meios para que eles pudessem atravessar os mares e parar aqui nas Américas. Então nós acreditamos que os índios, atualmente, eles são descendentes desse povo. E no meio desse povo também houveram profetas, também houveram profecias sobre Jesus Cristo. E de acordo com essas profecias e com essas promessas, o próprio Jesus Cristo apareceu aqui no meio deles também. Essa questão de hierarquia, né? Nós temos um clero, e o clero da igreja toda ele não é remunerado. Então, qualquer pessoa aqui dentro pode ser um líder dentro da igreja. E não tem exatamente um critério de avaliação para essas pessoas se tornarem líderes, sabe? Então qualquer membro digno da igreja que esteja vindo nos domingos e fazendo os seus afazeres, ele pode se tornar um bispo, ele pode se tornar um presidente de estaca. A igreja é dividida em alas. Então, por exemplo, aqui em Itabuna nós temos 5 alas. E cada ala tem um bispo. E esse bispo tem os seus conselheiros e dentro da ala tem outras divisões também. Então nós somos divididos em organizações. Nós temos a organização dos rapazes, que vai dos 12 aos 18 anos. Tem a das moças, que é as moças de 12 a 18. Tem a Sociedade de Socorro, que é para as mulheres acima de 18 anos. E tem o Quórum de Elders e o Quórum de Sumos Sacerdotes, que são para os homens acima de 18. Tem também a Primária, que é para as crianças. Sempre, cada uma dessas organizações tem seus líderes e nenhuma dessas pessoas é remunerada. Dízimo é uma doutrina. É algo que está na Bíblia. Para nós, o essencial é nós seguirmos a doutrina de Cristo da forma como ela foi estabelecida. É um mundo difícil, são crenças diferentes, são tempos diferentes. Então era muito mais fácil para meus pais, por exemplo, seguir essa série de crenças do que é para mim. Muitas vezes eu recebo chacota por não fazer certas coisas. Quando me oferecem uma bebida, eu não aceito, mas quando a gente tem firme na nossa consciência de onde vêm essas regras, que é realmente de Deus, fica um pouco mais fácil de seguir. Então, eu servi como missionário de 2015 a 2017. Eu passei 1 ano e meio em Manaus, passei 3 meses em Rio Branco e 3 meses em Porto Velho. Foi uma experiência maravilhosa. E o nosso propósito como missionários é de convidar as pessoas a chegarem a Cristo. Realmente ajudando elas a cumprir compromissos, ajudando elas a ser batizadas. Então é algo muito bom.
Então, eu conheci diversas pessoas, eu conheci muitas culturas diferentes. Eu convivi com gente de diversas religiões e uma coisa que eu tenho certeza que eu aprendi muito na missão foi tolerância. Mesmo que a gente tenha uma crença, a gente seja firme naquela crença, a gente não pode ficar preso à ideia de que, nós temos a verdade absoluta. A gente pode acreditar que a gente tem, mas a gente não pode menosprezar outras crenças por causa disso. Nós temos nossa crença, nós acreditamos que a igreja é verdadeira, nós acreditamos que Joseph Smith é um profeta, mas, por exemplo, se vier algum espírita, de qualquer religião, tipo, eu convivi com gente da religião do Daime quando eu tava no Acre, foi algo bom, é algo que você agrega conhecimento, você agrega valor, você conhece culturas novas, é algo maravilhoso. Então, se qualquer pessoa entrar aqui, ela vai poder entrar, ela vai poder participar, ela vai poder saber por ela mesma. Primeiro, Mormons são maçons. Cara, eu ouvi tanto isso na minha vida. E primeiro, eu tenho que tirar a visão das pessoas que maçons são do demônio, porque a visão que as pessoas têm é essa. Segundo, eu tenho que tirar a ideia de que Mormons são maçons, porque eu acho que a semelhança dos nomes e o fato de que, sei lá, não tem reunião todo dia e fica mais fechado, as pessoas ligam automaticamente uma coisa com a outra. Maçons não são do demônio, sabe? Pra você ser maçom, inclusive, você tem que acreditar em Deus. E Mormons não são maçons. Mormons tem mais de uma esposa. Nós somos monogâmicos, cara. A gente acredita no casamento com uma única esposa. Mormons não acreditam em Deus. Cara, o nome da igreja é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas a gente sempre tem aquele jogo de cintura, aquela moral pra poder explicar pras pessoas, mas ainda assim alguns ficam com o pé atrás. Nós acreditamos que antes de nós virmos aqui na Terra, nós já vivíamos com Deus. Nós fomos criados em espírito e um plano foi apresentado para nós podermos vir aqui na Terra, termos o livre-arbítrio e escolher o que a gente vai seguir. E de acordo com nossas escolhas, nós podemos voltar a viver com Deus ou não. Então, nós acreditamos que o nascimento é uma dádiva. O fato de nós estarmos aqui na Terra é uma dádiva. Então, nos momentos que eu tô meio bad e tal, eu lembro que, cara, a gente só vive uma vez. E não que isso queira dizer que a gente vai aproveitar das piores formas possíveis, mas sim das melhores. Então, eu acredito que o nascimento é algo maravilhoso. Eu acredito que o fato de nós estarmos chegando aqui na Terra para poder viver uma vida que faz parte de um propósito eterno de Deus, não tem preço. Com relação à morte, eu lembro sempre de uma frase de Alvo Dumbledore. Ele diz que para a mente bem estruturada, a morte é apenas a aventura seguinte. Mas a morte é apenas a aventura seguinte. Faz parte da nossa passagem aqui na Terra. Então é óbvio que a gente vai ficar triste com a morte de alguém. Depois dessa vida, há outra vida. E lá nós vamos poder reencontrar essas pessoas que nós amamos tanto, que nós perdemos aqui na Terra. E uma coisa que nós acreditamos muito é que as famílias podem ser eternas. Eu respeito a sua origem. Eu respeito a sua cultura. Eu respeito a sua religião. Por favor, respeita a minha também. Já me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão.